Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que aquele que crê nele tenha vida eterna. Nós somos como peregrinos na terra. E se não nos fosse dada a preciosa imagem de Cristo, nos perderíamos completamente, como o gênero humano antes do dilúvio. Numa distribuição Paulinas Multimídia, Sudário. O sinal de nosso tempo. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. O Santo Sudário está aí com características morfológicas de marcas de sangue, declaradas verdadeiras pelos biólogos. Surge daquele lençol de 2000 anos a imagem comovente de um homem torturado, flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte numa cruz. Em vez da habitual quebra das pernas dos crucificados, os soldados, vendo que Jesus já estava morto, não usaram esta prática, mas um deles, para ter certeza que Jesus estava morto, golpeou o lado direito do tórax com uma lança. Este documento singular se caracteriza por uma dupla impressão de um corpo que, assumindo a rigidez cadavérica, permaneceu com o rosto inclinado também no sepulcro, como o Jesus nos evangelhos. Tudo isso tem valor de testemunho escrito com caracteres de sangue. O corpo do homem do Sudário, envolto nesse lençol, apenas por um curto período de tempo, surge como um negativo fotográfico apresentando o corpo martirizado de Jesus, visto há um tempo de frente e de costas, com pontos de concordância rigorosamente exatos, como a marca do cravo, o prego, entrada e saída que atravessou os pés do Senhor. A primeira importante revelação do Sudário remonta a 1898. Acabava de ser descoberta a fotografia. O fotógrafo e advogado de Turim, Secondo Pia, com muita dificuldade obtém a permissão para fotografar a relíquia pela primeira vez. É a noite de 28 de maio de 1898, quando o fotógrafo de Turim consegue revelá-la na chapa de um grande negativo de vidro. Fechado em sua câmara escura e absorto no seu trabalho, Secondo Pia nem imaginava a reviravolta que estava prestes a viver naquela noite. Com surpresa, deu-se conta da extraordinária mudança. Viu que a imagem da chapa fotográfica era muito mais nítida e compreensível do que se via diretamente no sudário. Pela primeira vez, foi possível ver de modo natural, claro, escuro, realista, como numa fotografia. O corpo bem proporcionado e de uma nitidez impressionante. As manchas de sangue e das partes queimadas se tornaram brancas. O resultado era de um incrível realismo. O rosto em negativo revela um aspecto de impressionante majestade, com olhos fechados. De qualquer modo, o sudário se revela como um negativo fotográfico que se torna positivo quando a máquina fotográfica inverte o claro escuro. Uma coisa é certa. Para fazermos uma fotografia, é necessária a luz. Posto isto, podemos serenamente acreditar que na escuridão do sepulcro, uma luz foi emitida pelo corpo. Não há outra explicação. O sudário é então uma manifestação de luz. Constatamos com surpresa que o rosto não é iluminado, nem da direita, nem da esquerda, nem de frente, nem de trás. Ele próprio é fonte de luz. Este rosto é iluminado por dentro. Marca feita de luz. Isto é fotografia. Qual é a reflexão que quero fazer com vocês? É uma reflexão que me enche de comoção. O que eu quero dizer
é exatamente o seguinte: que não apenas Deus mandou o seu filho e o fez assumir a forma de um homem, mas pensando em nós, homens da civilização da imagem, ele criou uma fotografia e a manteve escondida por todos esses séculos. E quando chegou o momento certo para que se pudesse entender o sentido deste tesouro escondido, ele o revelou. Síndone, em grego e latim, significa lençol. Na borda da imagem notam-se longas linhas escuras, marcas do incêndio de Chambéry, em 1532. São evidentes também triângulos mais claros, devidos aos remendos das partes queimadas feitos pelas irmãs Clarissas de Chambéry 2 anos depois, em 1534. No sudário são evidentes também manchas provocadas pela água usada para apagar o incêndio, na parte central e nas bordas do tecido. Observando o sudário, nos vemos como que diante de um corpo de delito sem nome, com uma quantidade enorme de indícios. É uma imagem que não tem nenhuma referência, com os estilos pictóricos de nenhuma época, nem românico, nem bizantino, nem gótico. Os resultados dos exames efetuados em 1978 pela Sturp, projeto de pesquisa do sudário de Turim, confirmam que a imagem não é pintada, nem impressa. Não é uma pirogravura, nem existe nela pigmentos, nem corantes usados por pintor e nenhum material orgânico. Não é uma imagem gerada pelo contato com um baixo relevo aquecido. Para ver este rosto e entender algo da imagem é preciso estar a uma certa distância. Aproximando-se, não se vê nada. A imagem desaparece, motivo pelo qual nenhum pintor teria pintado algo que nem ele mesmo pudesse ver. O sudário documenta a imagem de frente e de costas de um homem de estatura alta e de porte atlético. O rosto majestoso é moldurado por longos cabelos. Da visão do tecido inteiro, se deduz a imagem de um homem adulto com idade estimada entre 37 e 38 anos. O corpo que deixou as duas marcas no sudário foi deitado sobre uma metade do lençol e depois coberto pela outra metade. A estrutura corpórea impressa na imagem está bem delineada. Percebe-se o tamanho das pernas, dos braços, do rosto, que mostram uma estrutura óssea inconfundível, da qual se deduz que a altura do homem é mais ou menos 1,84 m a 1,87 m. A imagem característica surpreende o visitante, choca o fiel e dá indicações muito precisas ao técnico. Trata-se de um corpo humano no estado de rigidez que se chama de rigor mortis, que mostra lesões incompatíveis com a vida e a saída de sangue que corresponde ao sangue de um morto e não de uma pessoa viva. De fato, estamos diante de uma imagem de um cadáver. Do cadáver de uma pessoa que, antes de morrer, foi torturado, flagelado, que sofreu uma série de lesões, que são lesões da paixão, feridas produzidas por espinhos no crânio, perfurações dos pulsos e dos pés que permitem ao técnico associá-las à posição da crucificação. E ainda se vê um grande corte do lado direito do tórax, com características de um ferimento causado por um objeto perfurante do qual jorrou muito sangue. Os primeiros cortes provocaram uma hemorragia, da qual restaram sinais que correspondem às características vitais. A segunda mostra a saída de um sangue de cadáver. Os cientistas ainda não conseguiram determinar um mecanismo físico-químico que produziu a imagem superficial e levemente amarelada, nem tampouco reproduzi-la.
os especialistas tendem a acreditar na presença de uma energia desconhecida. Esta questão foi estudada por pesquisadores de história da arte, iconografia, numismática, fotografia, microscopia, anatomia, ciência dos tecidos, palinologia, eidomática, patologia, traumatologia, radiologia, física, química, biologia, microbiologia, informática, matemática, antropologia, história da cultura, direito romano no que se refere à crucificação, costumes judaicos de sepultamento, exegese bíblica e teologia. Não é certamente temerário definir o sudário como a peça arqueológica mais estudada. Além disso, o sudário deu origem a uma nova disciplina científica, a sudariologia. Segundo especialistas, a tipo de tecelagem indica que o tecido deve remontar ao século I. Trata-se de pano de linho tecido em espinha de peixe, diferente do estilo de tecer dos egípcios, que fiam em sentido anti-horário. Os fios do sudário, ao contrário, apresentam uma fiação em forma de Z. Este elemento remete a uma origem sírio-palestina. Incomum é também a trama do tecido, produzido num tear a pedal. Pela época em que foi feito, pode ser considerado um tecido muito refinado. Os antigos egípcios usavam teares semelhantes ao que foi usado para tecer o sudário. No microscópio, a fibra de linho aparece como um tubo transparente com um canal interno. Cada fio de tecido é constituído de 80, 100 até 120 fibras. O sudário chega a Turim em 1578. Desde então, foi conservado ininterruptamente na Catedral de Turim. Os duques de Saboia o transferiram naquela época da região da Saboia para Chambéry, no sul da França. A transferência foi uma homenagem ao São Carlos Borromeu, que, para agradecer ao Senhor por ter libertado Milão da peste, fez a promessa de ir à França a pé para homenagear o sudário. Desde então, este se encontra em Turim, capital piemontesa, recebendo o nome de Sudário de Turim. Em junho de 1694, o sudário é colocado definitivamente na capela construída pelo arquiteto Guarino Guarani, anexa à Catedral de Turim. Em 1993, o sudário é transferido temporariamente para trás do altar-mor da Catedral de Turim, para que se realizassem os trabalhos de restauração da capela de Guarani. Uma redoma de cristal foi projetada e construída pelo arquiteto Andrea Bruno para abrigar o sudário em sua caixa, uma redoma à prova de fogo, blindada, à prova de balas e com temperatura controlada. Na noite de 11 para 12 de abril de 1997, os trabalhos de restauração estavam quase terminados, quando um incêndio de grande proporção se alastra pelo interior da catedral, onde há 4 séculos era conservado o sudário. A cúpula de 25 metros é tomada pelas imensas chamas. Os bombeiros chegam. O momento é dramático. Uma das mais prestigiosas obras-primas do Barroco é destruída pelo fogo. A preocupação mais urgente dos 150 bombeiros, além de conter o fogo, é salvar o sudário, seriamente ameaçado pelo incêndio. A temperatura muito alta, a proximidade do fogo, o desabamento de material incandescente sobre o couro onde estava guardado o sudário. Na impossibilidade de abrir o relicário pelo mecanismo próprio da abertura, os bombeiros decidiram quebrar o cristal à prova de balas para salvar o sudário. Finalmente, depois de cerca de 15 intermináveis minutos, num clima de forte tensão, chega-se à parte interna da redoma que abriga o precioso tecido. À 1h30 daquela trágica noite, o sudário é salvo. Os bombeiros, como guarda-costas, o transportam para fora da catedral. Uma vez retirada a caixa com o sudário, ela é levada no carro da polícia à casa do cardeal de Turim,
Giovanni Saldarini. O incêndio durou a noite inteira, provocando danos gravíssimos. Só às 5h30 da manhã, num cenário desolador, o incêndio finalmente é controlado. O que seria do sudário se tivesse ficado na capela de Guarini? A resposta é uma só. Restaria apenas cinzas ou um pedaço de pano carbonizado. Em 14 de abril, uma comissão de peritos, composta também pelo cardeal Giovanni Saldarini, examinam o estado do sudário. Por unanimidade, os peritos atestam que o sudário não sofreu nenhum dano. Surge então a pergunta: por que este incêndio? Um ano mais tarde, depois de um exílio forçado num lugar secreto, o sudário volta para a catedral. Na presença do cardeal Saldarini, ele é aberto cuidadosamente. Um grupo de especialistas trabalha para nivelar as várias dobras. A operação dura várias horas. O projeto para garantir melhor a sua conservação teve início em 1992, quando foram convocados a Turim os maiores estudiosos do sudário. Depois de 4 anos, a comissão decide que o precioso tecido não deveria mais ficar enrolado em um cilindro. Esta decisão é tomada a fim de evitar danos mecânicos, isto é, a formação de dobras no tecido, e que o tecido ficasse progressivamente amarelado devido ao contato com o ar. Esse tom amarelado, segundo os especialistas, com o tempo, poderia provocar a redução da visibilidade da imagem. Melting Fleury Lemberg, especialista em tecidos, por 2 dias inteiros, como as irmãs de Chambéry, costura e fixa a tela sobre um suporte. Finalmente, em 17 de abril, o precioso tecido é transferido para um novo relicário. Trata-se de uma estrutura blindada, feita de aço e vidro à prova de bala. Tem 4,64 metros de comprimento, 1,38 metros de largura, 28 centímetros de profundidade. A espessura do vidro de proteção é de 5 centímetros. Os estudiosos encontraram a justa medida para satisfazer as várias exigências de segurança. O relicário é mantido hermeticamente fechado. O sudário repousa num ambiente que contém um gás nobre, o argônio, um gás neutro que evitará o fenômeno de oxidação do tecido. Os especialistas chegaram assim à conclusão de que a presença de oxigênio abaixo de 0,01% e uma pequena quantidade de vapor d'água serão suficientes para manter o perfeito equilíbrio climático. Em dezembro de 2000, o sudário é colocado num novo relicário hermético. O projeto teve início em 1998, a fim de criar um sistema perfeito para abrigar o tecido. O novo relicário, síntese das mais modernas tecnologias, foi construída pela Alena Spazio e foi definitivamente colocada na Catedral de Turim, sob a Tribuna Real. Em 8 de novembro de 2000, o sudário foi destacado do tecido de Holanda, que servia de suporte, em alguns pontos do seu perímetro, para fazer um scanner da espessura de apenas 28 milímetros, uma operação de aquisição de imagem. O scanner, na sua operação, foi guiado por hastes de plexiglass passadas transversalmente entre os 2 tecidos. As imagens obtidas mostravam que na face posterior do sudário, a imagem do corpo não era visível, enquanto são evidentes as antigas manchas de sangue, inconfundíveis em sua cor avermelhada. Dois anos depois, de 20 de junho a 22 de julho, em total segredo, depois de um longo período de estudos e avaliações dos especialistas, começa a operação de separação do tecido, remendado pelas irmãs Clarissas de Chambéry em 1534 como suporte do sudário. São 2 mulheres, Melting Fleury Lemberg e Irene Tomedi, especialistas em tecidos que executam a delicada operação de restaurar o tecido. Por que uma decisão tão drástica?
Os especialistas do Comitê para a Conservação consideraram a intervenção inadiável para eliminar os resíduos de carbono e as impurezas que se depositaram entre os intervalos do remendo, o tecido de Holanda e o sudário, o que poderia causar a deterioração da relíquia. A história antiga. A história antiga do sudário é ainda hoje muito problemática. Na verdade, documentos que nos permitam ligar o sudário de Turim com o sudário mencionado nos evangelhos não existem. Temos de nos contentar com a informação de que, desde os primeiros séculos, existe a tradição da conservação dos objetos sepulcrais de Cristo, do qual faz parte um sudário, e mais tarde surge um sudário com a figura de Cristo. Ao contrário, a história, digamos, moderna do sudário é mais documentada. Ela começa a partir da metade do século XIV. Desde então até hoje, uma série ininterrupta de documentos serve para ilustrar, mas, sobretudo, para demonstrar que o sudário, que é hoje conservado em Turim, é a mesma que estava na França, em posse da família Charny, por volta da metade do século XIV. Eu considero estes documentos muito interessantes e importantes, não tanto para pesquisar ou dar notícias sobre a autenticidade do sudário, mas para nos esclarecer sobre o seu valor essencial, isto é, o modo pelo qual os homens se referiram a ele com o passar do tempo e como a mensagem que procede do sudário se difundiu e foi recebida pelas culturas através dos séculos. Todos estes documentos são interessantíssimos sob este ponto de vista e nos dão a medida da devoção, da piedade que este tecido, com esta extraordinária imagem, suscitou nos homens de várias épocas. Por isso, são muito importantes ainda os documentos iconográficos, que são também outros documentos da história do sudário. As primeiras imagens cristãs são imagens simbólicas: o pão, o peixe, a âncora, a cruz. O cristianismo, por volta do ano 300, existia, por assim dizer, na clandestinidade. Quando a doutrina de Cristo começa a ter o apoio de Constantino, por volta do ano 313, pela primeira vez se gravou o monograma de Cristo nas moedas romanas. Num texto do Pseudo-Cipriano, no século III ou IV século, se encontra referência a uma carta de São João, na qual Jesus diz: "Vocês me verão como se vê alguém na água ou num espelho." Assim é o sudário conservado até hoje em Turim. Mas no século IV aparece um rosto de Cristo bastante particular, de onde veio a inspiração do artista que o pintou. O sudário inspirou o artista que pintou a imagem do rosto do Sinai. O sudário, comparado com esta imagem, representa cerca de 250 pontos de semelhança. Levamos em consideração uma dezena de ícones que datam do século VI ao século XIII para ver se eles têm, de alguma forma, características similares. O estudo deles, mediante um tratamento automatizado, que os traços característicos, os traços antropométricos apresentados por esses ícones, demonstra a existência de grandes coincidências, como se existisse uma imagem de referência que tivesse sido propagada através dos séculos. Estas comparações com a imagem do sudário, sem as feridas e em posição frontal, evidenciam que há uma grande semelhança, o que faz pensar que a imagem é de Cristo. Que a difusão em séculos de iconografia do rosto de Cristo tem origem em alguém que possa ter visto Cristo ou de alguém que tenha visto o sudário e que dele tenha capturado seus aspectos característicos. A Idade Média inaugura uma teofania das imagens de Cristo.
Esses rostos cheios de espiritualidade, semelhantes aos rostos do sudário, dominam toda a cultura iconográfica medieval, dizia o Papa Adriano. Por meio de uma imagem visível, o nosso espírito será transportado por atração espiritual à majestade invisível. Todas essas representações testemunham que o sudário foi revelado aos artistas aos poucos. Isto é típico da revelação de Deus. Deus se revela pouco a pouco a quem o busca. É no sudário que encontramos a imagem mais perfeita do Deus invisível, que podemos contemplar e adorar. Um precioso testemunho escrito em francês antigo, por Robert de Clary, o cronista da Quarta Cruzada, narra que antes da segunda tomada de Constantinopla, hoje Istambul, em 12 de abril de 1204, viu-se o Siduan, o sudário, que às sextas-feiras era exposto na igreja de Santa Maria de Blaquerne. O cronista escreve também: ninguém mais soube nem grego, nem francês o que aconteceu com este sudário depois da conquista da cidade. Segundo recentes estudos de alguns historiadores, entre eles o padre dominicano Duval, o sudário se encontraria na França, na Capela Santa de Paris. Balduíno II o ofereceu em 1247 a São Luís IX, rei da França. Entre 1353 e 1356, o sudário chega a Lirey. Seu novo proprietário é Godofredo de Charny. O sudário, por 530 anos, foi propriedade da Casa de Saboia. Em 1453, foi cedido ao Duque Lodovico de Saboia e à Duquesa Ana de Lusignano. A cessão foi feita pela última herdeira de Charny, Margarida, Condessa de La Roche. Em 1983, após a morte de Humberto II, o sudário foi dado ao Papa por vontade expressa no testamento do soberano. Desde então, o Vaticano será o único e definitivo proprietário do Santo Sudário. Foi por ocasião da exibição em 1998 que Maria Gabriela de Saboia e Amadeu, duque de Aosta, voltarão a contemplá-lo. Na ocasião ele disse: por 5 séculos permaneceu na Casa de Saboia, uma relíquia que guardamos zelosamente e com fé. Mais tarde, em 18 de junho de 2003, depois de uma restauração e vinda oficial dos Saboias a uma apresentação privada na presença do arcebispo de Turim, Severino Poleto, Vitório Emanuel de Saboia, Marina Dória e o filho Emanuel Filiberto tornarão a contemplá-lo. Em 1532, o sudário, em posse dos soberanos desde 1453, está em Chambéry. Na madrugada do dia 4 de dezembro, festa de Santa Bárbara, tem início um incêndio que danifica o sudário, porém, milagrosamente poupa a imagem do corpo. As irmãs Clarissas reparam os graves danos sofridos pelo sudário e rezam de joelhos por 15 dias. Lê-se no relato escrito pelas irmãs Clarissas: naquela imagem vemos sofrimentos inimagináveis. Um rosto martirizado, sangue que escorre sobre a fronte, a face inchada e desfigurada pelos açoites cruéis, a mão esquerda ferida e colocada sobre a direita, a qual cobre o ferimento, a cabeça perfurada pelos grandes espinhos da coroa, colocada sobre ela, grandes gotas de sangue coagulado nos cabelos, os ombros completamente estraçalhados pelos golpes do flagelo. O agnóstico Delade, em sua declaração à Academia Francesa, se expressa com estas palavras: se não é ele, Jesus deve ser um delinquente comum, castigado pelos romanos. No entanto, será preciso explicar aquela serenidade majestosa que se vê naquele rosto. Mauriac define aquele rosto como uma nova ressurreição.
Para Claudel, mais que imagem é uma presença. Pio XI disse: esta imagem por si vale mais que todas as pesquisas históricas. O botânico israelense Avinoam Danin, através de estudos de algumas amostras de pólen recebidas do criminologista suíço Max Frey, confirmou a presença de alguns pólens, os quais representam um elemento decisivo para estabelecer a proveniência do sudário. O pólen de algumas plantas são inconfundíveis à área onde crescem estas plantas. Reconduz à região de Jerusalém. Entre estes pólens estão os cistos créticos e o Zygophyllum dumossum bois. A análise palinológica demonstra que o sudário esteve em todos os lugares indicados pela tradição. Sabe-se com certeza que o sudário esteve na França a partir de 1356. A presença dos pólens da região do Oriente Médio demonstra que antes da Idade Média, o sudário esteve naquela região. No sudário há sangue de verdade, sangue humano. O sangue da ferida do lado direito do tórax, causada por arma pontiaguda, provavelmente uma lança. É sangue cadáver, jorrado do corpo depois da morte. Foi identificada, além do sangue, a presença de plasma, elemento útil, segundo a ciência médica, para determinar a causa da morte do homem do sudário. No que se refere à natureza da misteriosa imagem, os americanos Jumper e Jackson afirmam que o aparecimento da imagem é resultado do contato entre corpo e tecido do lençol, aparecendo a imagem somente nos pontos onde o lençol aderira às feridas apresentadas no corpo. Há, no entanto, pontos onde o lençol não tocou o corpo e nos quais existe a imagem. Segundo os cientistas americanos, o mecanismo de formação foi como um fluxo, uma radiação não penetrante, que se atenua com a passagem do ar e que diminui com a distância. O claro escuro da imagem do sudário é proporcional à distância que havia entre o corpo e o lençol, nos vários pontos, e isto permite reconstituir a forma tridimensional do corpo envolto no lençol. No ano de 1902, em Paris, na Universidade Católica, o pesquisador Ponvignon se dedica ao sudário e analisa as imagens que foram feitas 4 anos antes. Ele se concentra sobretudo na imagem do rosto e percebe que a impressão não é igual. Há uma variação de tonalidade que possa ser, de alguma forma, relacionada com o fato de o sudário ter envolvido o corpo de um homem. Trataria-se, então, da primeira descoberta da existência de uma tridimensionalidade no sudário. Descoberta importante, além daquela ocorrida 4 anos antes, a característica de negatividade da imagem do sudário. Ponvignon não tem os instrumentos para verificar essa sua hipótese. É preciso esperar até 1977, quando Jumper e Jackson, utilizando sistemas automáticos e computadores, criam a primeira imagem tridimensional obtida com aparelhos automáticos e também a imagem do corpo. As imagens, no entanto, não são muito boas, são criticadas pelo pesquisador italiano, professor Tamburelli, da Universidade de Turim, o qual criou um grupo de pesquisa que se dedica, mediante uma metodologia diferente da dos americanos, à extração do conteúdo tridimensional do rosto e do corpo. Obtém-se assim uma imagem rica de detalhes que não são visíveis numa imagem bidimensional. O próximo passo da equipe é eliminar as feridas do rosto, de modo a tentar obter o provável rosto de Jesus Cristo. Isso foi feito e a imagem que obtiveram é de uma beleza inigualável que representa, então, muito provavelmente, o rosto de Cristo. A imagem é produzida com uma projeção na vertical e em alta resolução.
O tecido, respeitando a lei da gravidade, está dobrado. Isto porque o corpo teria se tornado, por assim dizer, mecanicamente invisível. A radiação energética poderia ter sido causada por raios ultravioleta ou raios X, os quais se propagam só por contato direto. Não há sinais nem vestígios de decomposição. O cadáver permaneceu envolto no lençol de linho não mais que 36 horas. Observando-se atentamente, não se nota nenhum desfiado das fibras do linho nos coágulos sanguíneos. A impressão é muito clara. Ninguém tirou o cadáver do sudário. Os mesmos Jamper e Jackson, com cálculos de computador, construíram um modelo anatomicamente idêntico ao corpo envolto no sudário. Esta representação foi dada ao Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981, no mesmo dia em que ele sofreu o atentado. Sobre o olho direito do homem do sudário, foi identificado um objeto de forma arredondada. Segundo alguns estudos do padre jesuíta Filas e depois do numismático Mário Moroni, trata-se de uma moeda. A moeda, um litus, deixou impressas no sudário algumas letras e a forma de um ponto de interrogação. As letras fazem parte da escrita Tibério César. Alguns números indicam o ano 16. Era o ano 15 do reinado do imperador Tibério César e Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Esta moeda foi cunhada e colocada em circulação um ano depois da pregação de João Batista. Em 13 de outubro de 88, foi retirado do sudário um pedaço do tecido como amostra para ser submetido ao teste de carbono 14. Houve muita polêmica em torno do famigerado teste. Este documento aponta que o intervalo de tempo atribuído ao tecido do sudário, com uma margem de confiabilidade de 95%, se situa entre 1260 e 1390 depois de Cristo. A Igreja reafirma seu respeito e sua veneração por este venerável ícone de Cristo, que continua a ser objeto de culto dos fiéis, em coerência com a postura sempre manifestada em relação ao Santo Sudário, na qual o valor da imagem é maior que o eventual valor de documento histórico. Ícone ou relíquia? Relíquia é certamente. Não pode ser diferente. Se não fosse uma relíquia, não se poderia compreender as manifestações de fé que a cercam e que se mostram ainda mais fortes que as provas e contraprovas científicas se mostram mais fortes. É 14 de outubro de 1988. Hall, Tite, Age, o trio do teste de carbono, fazem uma conferência de imprensa. Estão em Londres e os três cientistas exibem um ar triunfalista. Triunfo de quê? Certamente pensava ter chegado a uma importante conquista histórica. O modo, o protocolo com que esse conjunto de testes foi executado é uma vergonha da ciência moderna, porém é feita de homens. Na minha opinião, eu escrevi isto e confirmo. Esse teste foi uma oportunidade perdida, era uma única chance. Voltemos ao 21 de abril de 1988. A amostra. Reed, que fez o corte, o Testori, especialista em tecidos, discutiram por cerca de 2 horas com o engenheiro Gonella para decidir de onde retirar a amostra. Optaram, enfim, por um ponto menos adequado. A rapidez dessa decisão, depois de 2 anos de preparação desta operação, demonstra como esta escolha foi secundária. Professor Dmitry Kuznetsov, do Instituto Superior de Estudos Nucleares de Moscou, em 1993, apresentou seu estudo demonstrando que as datas publicadas sobre Nature não são confiáveis, pois os cientistas ingleses não levaram em consideração 2 fatores importantes: a exata distribuição de carbono 14 em natura
e o efeito de modificação que o radiocarbono produz no tecido de linho. Alan Adler, químico, em dezembro de 1991, no Broad Spectrum International. O protocolo não foi seguido no atual procedimento de amostragem. Só uma amostra foi colhida, e esta foi colhida de um único ponto do sudário. Se a amostra representa uma só parte do tecido, poderia não representar as outras partes dele. O pesquisador da Universidade de San Antonio, Texas, Garza Valdez, afirma que as fibras do tecido do sudário são revestidas de bactérias. Trata-se da Lichenotelia. Estas bactérias criaram uma espécie de crosta que envolve as fibras. Um revestimento semelhante ao plástico. Segundo o pesquisador, essas colônias de bactérias interagiram quimicamente no tecido de linho, falseando a datação radiocarbônica de 1988. Garza Valdez concluiu que este revestimento bioplástico reduziu a idade do tecido. Portanto, temos uma boa razão para crer que o tecido do sudário remonta a uma data anterior à Idade Média. Uma miniatura de 1192, retratada do manuscrito Prai, hoje conservado na Biblioteca Nacional de Budapeste, mostra na parte superior a unção de Cristo, as mãos, à esquerda sob a direita, cruzadas sobre a região púbica, faltando o polegar. Exatamente como a imagem do sudário. A disposição das 4 pequenas partes queimadas, documentadas no manuscrito Rai, é semelhante à da existente no sudário, e isso, então, prova que as partes queimadas já eram conhecidas antes de 1260, data fornecida pelos 3 laboratórios de Tucson, Oxford e Zurique. Mais de um século de pesquisas demonstraram que o sudário, além da imagem que contém e do fascínio que exerce no fiel, é um documento arqueológico. Sua materialidade nos transporta a uma época distante, 2 milênios atrás, a um país distante, a Judéia, e aos costumes daquela época. No sudário, pode-se ver a imagem de um corpo humano. E a pergunta mais pertinente é se o homem do sudário que deixou esta imagem pode realmente ser Jesus de Nazaré. Isto é, o personagem histórico que viveu há mais de 2000 anos. Pode-se tentar responder a esta pergunta em termos científicos, utilizando o cálculo das probabilidades. Probabilidade de que os 2 homens, o homem do sudário, do qual temos uma imagem, e Jesus de Nazaré, do qual temos um relato literário que fala de sua paixão e a tortura que sofreu até sua morte na cruz, possam ser realmente o mesmo homem. Há muitas características comuns aos 2, homem do sudário e Jesus de Nazaré. Mas, examinando as mais importantes, algo em torno de 7 ou um pouco mais, pode-se tentar calcular a probabilidade de estas características terem sido as características da crucificação de outra pessoa. Por exemplo, se considerarmos o fato de que se costumava usar nas crucificações pregos, mas também cordas, o que era bastante comum, ou então que tenha sido usada sobre a cabeça uma coroa de espinhos que provocou as feridas bem visíveis do sudário, ou ainda que tenha transportado sobre os ombros a parte horizontal da cruz, ou que tenha existido um lençol fúnebre muito raro naquele tempo, já que os condenados à crucificação não eram cidadãos romanos que cometeram crimes e então pertenciam a camadas mais baixas da população. O fato de que o tal lençol tenha permanecido ali por um tempo não superior a 50 horas, porque, ao contrário, a putrefação do cadáver teria danificado a imagem. O fato de o cadáver não ter sido lavado, como acontecia normalmente nos sepultamentos, este procedimento foi postergado, executado mais tarde e assim por diante. Assim, atribuindo a cada uma dessas características um valor de probabilidade de que possam ser de uma outra crucificação qualquer, e considerando que as características são independentes entre si, não influem uma na outra.
se conclui que o resultado global, isto é, a probabilidade de que todas as características estejam presentes numa mesma crucificação, é dado pelo produto de todas as probabilidades. Bem, fazendo um cálculo aproximado e dando as probabilidades mais altas possíveis, de modo a diminuir a margem de erro, chegamos a um resultado final da ordem de 1 por 200 bilhões. Como podemos interpretar este número? Simplesmente dizendo que se na história da humanidade tivesse havido 200 bilhões de crucificações, apenas uma poderia ter tido ao mesmo tempo as características consideradas. É claro e evidente que é muito improvável que na história da humanidade tenha havido um número tão hiperbólico de crucificações. Sabe-se que a crucificação foi praticada por cerca de 1 milênio, da metade do primeiro milênio antes de Cristo à metade do primeiro milênio depois de Cristo. E, sobretudo, foi praticada na época romana. E, para se ter uma ideia, no período em que teve maior expansão, o Império Romano contava 60 milhões de habitantes. E, por consequência, não se pode pensar que todos tenham sido crucificados. Do contrário, hoje não estaríamos aqui. Pode-se admitir que na história tenham sido crucificados alguns milhões ou dezenas de milhões de pessoas, não mais. Então, pode-se concluir que é verdadeiramente muito alta a probabilidade de que o homem do sudário e Jesus de Nazaré sejam a mesma pessoa, ao menos com base nos dados que a história, a arqueologia e o exame direto do sudário fornecem. Pode ser que no futuro próximo esses dados mudem e então se corrigirá este número, este cálculo. No entanto, com uma ordem de grandeza como esta, para poder mudar o resultado, é preciso mudar radicalmente os conhecimentos sobre a crucificação romana, o que me parece muito improvável. Uma contribuição muito interessante para a identificação do homem do sudário foi dada por Rebecca Jackson, uma pesquisadora de origem judaica que estudou seus traços anatômicos. Trata-se com certeza de um hebreu. Essa conclusão se deve, sobretudo, a 3 elementos: a proximidade dos olhos com a base do nariz, comprimento do próprio nariz e o volume do lábio inferior. É impossível falar do sudário sem fazer referência aos evangelhos. Todas as características peculiares, muito coerentes com a narração evangélica, são de uma realidade impressionante. O sudário é um lençol de linho que apresenta uma imagem com todas as fases da paixão e da morte de Cristo. A medicina legal foi determinante nos estudos do sudário. O sudário é um documento original da paixão de Cristo. O homem do sudário documenta uma ignominiosa flagelação. O exame quantitativo e direcional revela cerca de 120 golpes. A lei judaica permitia um limite de 39 golpes. Neste caso, tal limite não foi respeitado, porque trata-se de uma flagelação romana. No Evangelho está escrito: Pilatos pegou Jesus e mandou flagelá-lo. O sudário diz muito mais, mostra detalhes surpreendentes e ajuda a compreender o tipo de flagelação que Jesus sofreu. Ele foi torturado pelos romanos com esperança de liberdade. Os torturadores sabiam da expressa intenção de Pilatos, que disse: deem uma lição nele, depois soltem-no. Quem olha o sudário e observa a direção dos golpes do flagelo, se dá conta que há 2 pontos focais convergentes. Os torturadores eram 2, colocados respectivamente à direita e à esquerda, com uma precisa e fria divisão de tarefas. Todo o corpo, da planta do pé aos ombros, foi golpeado, poupando-se apenas a parte próxima do pericárdio. Os médicos nos explicam por quê. Se os golpes atingissem com violência aquela região, Jesus teria morrido.
Porém, não havia nenhuma intenção de matá-lo, ao menos na parte de Pilatos. Monsenhor Giulio Rizzi reconstituiu em detalhes uma crucificação com extremo realismo, como a do Sudário. É impressionante. Muitos séculos antes já era descrito no Salmo 128. Nas minhas costas fizeram profundos sulcos. Assim também se lê em Isaías. Dei as costas aos torturadores. O homem do Sudário, como Jesus, foi coroado de espinhos. Por todo o crânio há sinais de sangramento. A zona occipital apresenta feridas causadas por espinho. Ao todo, pode-se contar cerca de 35 feridas, excluindo as laterais do crânio, as quais não estão impressas no tecido. A coroa de espinhos do homem do Sudário tem forma de capacete, diferente do que se vê na tradição pictórica, uma simples coroa de espinhos em torno da cabeça. Na literatura antiga não há nenhuma referência à coroação de espinhos. Só os evangelhos documentam este detalhe. Em Roma, na Santa Cruz de Jerusalém, estão conservadas importantes relíquias, entre as quais alguns espinhos atribuídos à coroa, que colocaram em Jesus. Segundo os estudos anatômicos feitos sobre o rosto do homem do Sudário, foi possível determinar a diferença entre sangue arterial e sangue venoso. Isto se deve a 3 sangramentos visíveis na testa, devido à lesão frontal, e a alguns movimentos feitos na cruz durante os martírios e a suspensão. Este detalhe é uma prova muito convincente de autenticidade. Sabemos que a circulação sanguínea foi descoberta por Andrea Cisalpino apenas em 1593 e descrita pela primeira vez ao mundo científico pelo inglês William Harvey, em 1628. O homem do Sudário, como Jesus, carregou a parte horizontal da cruz, o que é evidente pelas contusões muito acentuadas no ombro direito e na omoplata esquerda. Este tipo de transporte da cruz corresponde à típica crucificação romana, ao contrário das representações tradicionais dos artistas, as quais mostram Jesus carregando uma cruz inteira composta da parte vertical e da parte horizontal. Na realidade, Jesus, como homem do Sudário, carrega sobre os ombros somente a parte horizontal. A parte vertical já estava fixada na terra, no local da execução. A contusão nas costas do homem do Sudário é de 13 centímetros. Sempre em Roma, na Santa Cruz de Jerusalém, entre as relíquias trazidas em 384 pela Imperatriz Helena, há um outro objeto. Trata-se da parte da cruz de Dimas, o bom ladrão. E a sua largura tem a mesma dimensão do ferimento nas costas do homem do Sudário, 13 centímetros. O homem do Sudário, como Jesus, sofreu quedas. Alguns sinais evidentes de ferimento e trauma são visíveis no rosto. Vê-se uma fratura na cartilagem, 2 ferimentos na região do supercílio e dos olhos. No tecido foi encontrada lama, terra, presente na região dos calcanhares, dos joelhos e no nariz. A terra contém aragonite, um mineral comum perto das grutas de Jerusalém. A partir desta informação, sabemos que o homem do Sudário caminhou descalço e caiu batendo os joelhos e o rosto. O homem do Sudário foi crucificado de acordo com os costumes romanos. Na imagem do Sudário, vê-se a ferida de um prego na altura do carpo esquerdo. É a primeira estranha revelação desta crucificação. Quase sempre os artistas, dos bizantinos aos modernos, localizaram o prego no metacarpo.
O cirurgião Barbet, no entanto, demonstrou que se um membro superior for pregado pela palma da mão, submetido a um peso de 40 quilos, em cerca de 10 minutos, a mão não suportaria o peso e se rasgaria, se soltaria do prego. Os romanos, acostumados a este tipo de condenação, sabiam bem que para tornar estatisticamente segura uma crucificação, devia-se pregar o membro superior pelo carpo, onde se encontra o chamado espaço de Destot. Ali o prego encontrava um nervo mediano, causando uma dor lancinante que levava ao delírio. E provoca naquele ponto, que é sensorial e motor, a retração do polegar em direção à palma da mão. O sudário mostra de fato apenas 4 dedos, excluindo o polegar. A divergência dos 2 sinais verticais corresponde a 2 posições durante o martírio de Jesus. Pregado na cruz, sangramento do lado direito e a suspensão, sangramento do lado esquerdo. O homem do sudário tem os pés furados. Há sangramento evidente no pé direito. Para apressar a morte do crucificado, os romanos quebravam as pernas, impedindo assim os movimentos e a respiração, como mostram os restos do esqueleto de Hamitvar, encontrado em escavações perto do lugar da crucificação. O homem do sudário não teve as pernas quebradas. Como viram Jesus já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o peito com uma lança e jorrou sangue e água. Foi atingido o 5º espaço intercostal. Deste modo, deve ter sido desferido o golpe da lança. Com o sudário, se confirma a nós hoje a profecia de Zacarias, que diz: voltarão o olhar àquele que transpassaram. No Evangelho de Marcos, lê-se: tendo emitido um forte grito, expirou. O grito é um indício para compreender a causa da morte. O forte grito é típico da morte por infarto. Também o fato de jorrar sangue e plasma coincide com esta hipótese. Pode-se fazer a experiência no cadáver de um sujeito morto por infarto. Por coincidência, a complicação do infarto era devida exatamente a uma ruptura do coração, um infarto que não foi curado, porque o sujeito praticamente não teve sintomas. No entanto, tratava-se de um grande infarto da parede do ventrículo esquerdo. O sujeito morreu gritando e a incisão do bisturi, após algumas horas da morte, provocou a saída de uma enorme quantidade de sangue. A mesma quantidade de sangue que o sujeito histórico, que foi testemunha ocular aos pés da cruz, descreveu com tanta precisão. Portanto, na pessoa infartada, com complicações de ruptura cardíaca, de hemopericárdio, de inundação de sangue na cavidade do pericárdio, pode haver saída de uma grande quantidade de sangue com uma incisão de bisturi apenas na parede torácica, porque, nesse caso, todo o pericárdio ocupa uma grande parte do tórax. Na verdade, ele foi castigado por nossos delitos. O homem das dores que provou bem o sofrimento, como já previa o profeta Isaías. Também o Salmo 21 prefigura este momento. O meu coração é como cera, se funde em meio às minhas vísceras. E ainda o Salmo 68. O insulto dilacerou meu coração. Estamos diante do coração ferido, do coração dilacerado. O que mais podemos questionar? Chegada a noite, veio um homem de Arimateia, chamado José, o qual havia se tornado também um discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e o colocou na sepultura que mandara escavar na rocha.
A sepultura de Jesus foi narrada por todos os 4 evangelistas. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que a narraram de uma maneira muito semelhante e são também chamados evangelhos sinóticos, falam sobretudo do uso de um tecido, sindom, que envolveu o cadáver de Jesus. No entanto, não dizem como foi envolvida no corpo de Jesus ou se foi passado por baixo e depois por cima da cabeça e dobrado para ser colocado na frente deste cadáver. O evangelista João, autor da 4ª narrativa, não usa o termo sindom, palavra do latim da qual deriva o termo sudário, mas outro termo para designar a mortalha que foi usada no sepultamento de Jesus, otônia, quer dizer tecido ou sudário, que com toda a probabilidade, como já era tarde, foi usado uma faixa em torno do rosto para manter fechado os maxilares desta pessoa que morreu fazendo um terrível esforço para respirar. E, portanto, com a boca aberta, o que seriam então as otônia. Não é dito o que são exatamente. Várias interpretações são possíveis, mas o plural é estranho porque o sudário é um só. Então, há a possibilidade de explicar o plural em relação ao sudário, porque quando o discípulo Pedro e o discípulo amado vão ao sepulcro e o encontram vazio, eles veem apenas aqueles tecidos no chão. Eles veem 2 tecidos, um sobre o outro, ou talvez eles sejam uma continuação do outro. E então eu creio que seja possível, simplesmente lendo os evangelhos dessa maneira muito espontânea, dizer que os evangelhos e a realidade do sudário têm uma compatibilidade que torna possível dizer que o sudário evangélico é o sudário de Turim. No primeiro dia depois do sábado, de manhã, bem cedo, as mulheres vão até a tumba. Encontraram a pedra retirada do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Nisso, 2 anjos apareceram em vestes fulgurantes e disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo?" No texto grego do Evangelho de João, lê-se: "Saíram então Pedro e o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Corriam os 2 juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olhou para dentro e viu os tecidos de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho e o sudário que tinha sido usado para cobrir o corpo de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão. Estava enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo entrou também, viu e acreditou. O texto grego do Evangelho de João usa 3 verbos: pleipen, vislumbrar, seorei, observar, idei, enxergar e acreditar. João viu e acreditou. Em que ele acreditou? Naquele sudário que viu jogado no chão. Como Pedro e João, que na manhã da Páscoa chegaram ao sepulcro, também nós fazemos um caminho até ver. Primeiro, vislumbramos uma imagem sobre aquele tecido e tantas feridas que nos fazem refletir no Cristo sofrendo, morto, sepultado. Depois, olhamos atentamente a relíquia e, enquanto a observamos, vamos penetrando em sua mensagem, contemplando o sentido profundo do que vemos. E como João, começamos a crer. Sentimos reforçada a nossa fé no Cristo ressuscitado. É evidente como o sudário fornece fortes indícios. O corpo não sofreu deterioração. Não permitirá que teu sangue veja a corrupção.
No caso de o corpo envolto no sudário, num certo momento ter irradiado uma luz instantânea, forte como a luz do sol, teria sido bem possível que fosse estampada a imagem que hoje observamos no sudário de Turim. O sudário é provocação à inteligência. Ele requer todo o empenho de cada homem, em particular dos pesquisadores, para captar com humildade a mensagem profunda enviada à sua razão e à sua vida. O fascínio misterioso exercido pelo sudário induz a formular questões sobre a relação entre o Santo Sudário e a história de Jesus. A Igreja exorta a encarar o estudo do sudário sem preconceitos que acabam por levar a resultados enganosos. Ela convida a agir com liberdade interior e muito respeito, seja pela metodologia científica, seja pela sensibilidade dos crentes. Sobretudo, o que conta para o crente é que o sudário é espelho dos evangelhos. Pôr-se diante daquele sinal que o sudário representa para nós e entender aquele a quem o sinal quer remeter. O sudário é o sinal para a fé, no sentido em que acabamos de falar, porque Deus se deixa ver na história da humanidade, porque Deus sabe que nós precisamos de sinais, sem os quais não poderíamos compreender a nós mesmos. Quando José de Arimateia foi rapidamente comprar aquele lençol para cobrir o corpo de Jesus, não podia certamente imaginar que estaria dando um testemunho para os dias atuais da morte e ressurreição do Filho de Deus. Através dos séculos, ecoam as palavras do apóstolo do coração de Jesus, o evangelista João, que repete a nós, homens do século 21. Isto que ouvimos, isto que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos tocaram, ou seja, o verbo da vida. Nós o anunciamos a vocês, para que também vocês estejam em comunhão conosco. Sou eu. Não temam. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo.